Pessoal, vamos aí para a parte 3 das profundezas das catacumbas, nossa aula 1. Na aula anterior, no vídeo anterior, aliás, nós falamos sobre a arte gótica. Começamos a falar da arte gótica. Então nós temos aí a rosácea. É um ornamental usado no seu auge em catedrais durante o período gótico, dentro do eixo condutor deste período artístico. A rosácea transmite, através da luz e da cor, o contato com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado. Então ela tem algo que transmite para os fiéis, que transmitia para os fiéis, para as pessoas, né? Então, além da luz e da cor, transmitia espiritualidade, a ascensão ao sagrado. Aí nós temos uma rosácea, ó, bem colorida, ela tem passagem de luz, né? Só que para eles lá, naquela época, na arte gótica, representava espiritualidade. Aqui nessa outra imagem, nós temos aí alguns pontos importantes dentro da arte gótica. Eu falei agora há pouco do pináculo, gárgula, abóbada, clerestório, trifório, arcada, nave lateral. Do outro lado tem nave lateral novamente, arcobotante e contraforte. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Abóbada, construção arqueada, feita de concreto, pedras ou tijolos em forma de cunha, destinada a cobrir um espaço, apoiando-se sobre paredes, pilares e colunas. Então nós temos aí a abóbada, né? Então esses arcos que a gente vê aí no teto aí, ó, de concreto e pedras, né? Elas servem para quê? Para apoiar as paredes. Arcobotante, construção em forma de meio arco, erguida na parte exterior, na parte de fora dos edifícios góticos, para apoiar as paredes e abóbadas. Aí nas duas imagens aí que a gente vê esses arcos, né? Meio arcos aí praticamente, segurando as paredes também. Arcada, conjunto de arcos de alvenaria alinhados em sequência, em galerias, passagens e etc. Arcária. Então nós temos aí, ó, 3 arcos nessa imagem aí, que alguns deles servem para quê? Para passagem, tá? Nesse caso aqui, nessa imagem, não é uma passagem, mas é como se fosse uma galeria aí, ó. Clerestório é a parte da parede de uma nave iluminada naturalmente. Como assim naturalmente? Pela luz solar, né? Por um conjunto de janelas laterais do andar superior das igrejas medievais do estilo gótico. De forma geral, refere-se à fiada de janelas altas dispostas sobre um telhado adjacente. O seu uso remonta às basílicas romanas. Então nós temos lá em cima várias janelas, ó. Então essas janelas aí são os clerestórios. Depois nós temos o contraforte. É um reforço de um muro ou muralha, geralmente constituído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma parede, para sustentar a pressão de uma abóbada, terraço ou outros esforços que possam derrubá-la, comumente chamado por pedreiros de gigante. Então nós temos aí, ó, logo nessa imagem ao lado, esses contrafortes aí, que são tipo uma muralha aí, ó. Tá? Tem os arcos
Logo é um muro aí com os pináculos aí, com as pontas. Gárgula são desaguadouros, ou seja, são a parte saliente das calhas de telhados que se destina a escoar águas pluviais a certa distância da parede e que especialmente na Idade Média eram ornadas com figuras monstruosas, humanas ou animalescas, comumente presente na arquitetura gótica. Eles falavam, a Igreja Católica na época, que essas gárgulas eram para afastar os espíritos maus das pessoas, que a igreja era sagrada, que com isso nada atingiu o interior dessas igrejas, desses templos, né? Essa estranheza colaborou para que as pessoas passassem a acreditar que as gárgulas serviam também para afastar os maus espíritos, ideia que se consagrou e é recitada pelos guias de turismo em toda a Europa. É o que eu acabei de falar agora há pouco para vocês, né? Pináculo é o ponto mais alto de um determinado lugar, um edifício ou uma torre, por exemplo. Então a ponta aí, ó. Lembra que eu falei para vocês que tudo que é pontiagudo significa poder supremo. As pirâmides. Falei de uma santa na cidade de Franca, Nossa Senhora da Conceição, que aos pés dela tem um chifre. Isso significa o quê? Satanismo? Não. Significa poder supremo. Trifório refere-se a uma galeria estreita, aberta, ou arcada cega, sobre o andar das arcadas ou das tribunas e sobre o clerestório, nas paredes laterais que separam a nave principal das colaterais, nas igrejas ou catedrais medievais. Então tudo que está acima das janelas ali, tá? Os clerestórios são janelas. Nave é o corpo central do templo e base a verticalidade monumental do interior. Então é a parte principal aí das igrejas, dos templos, onde abriga as pessoas, tá? Arco ogival. Tá vendo nessa imagem aí que nós temos vários arcos? Isso é chamado de arco ogival. São todos trabalhados, todos manualmente trabalhados aí. Depois nós temos a ordem dórica. Falamos também em sala de aula isso. É a mais rústica das três ordens arquitetônicas gregas, né? Então a dórica é o quê? Ela não tem detalhes, ela é simples. Tá? A sua base aí, ó, ela é bem simples, não tem detalhes. Então significava que as pessoas que tinham essa base eram pobres. Ordem jônica é uma das ordens arquitetônicas clássicas. Suas colunas possuem capitéis. O que é um capitel? Essa parte desenhada aí, ó. Essa parte onde tem esses caracóis aí com uma florzinha. Então são ornamentados com duas volutas, altura 9 vezes maior que seu diâmetro. Arquitrave ornamentada com frisos e base simples. Possui 24 linhas verticais. Então essas linhas verticais é na altura da coluna aí, ó. Falei que essa ordem jônica seria para a classe média. Quem tinha essas colunas em casa significava que eles tinham uma vida sociável de classe média. A ordem coríntia começa a ser utilizada no século IV a.C. como uma evolução estilizada na ordem jônica. As suas proporções são igualmente esbeltas e elegantes. O fuste
é decorado com caneluras semicilíndricas, mas o capitel apresenta uma decoração exuberante com folhas de acanto, coroas por volutas jônicas. Olha como que essa ordem coríntia é bem detalhada. Olha as folhas de acanto aí, ó. Ela é bem trabalhada. Então isso significava o quê? Que era só a classe rica que tinha essas colunas. Mosaico. Mosaico é formado pela reunião de pequenos cubos de pedra colorida ou vidro sobre uma superfície lisa. Então eles fazem a junção de pedacinhos de vidro ou de pisos ou de pedrinhas. Pode ser feita com casca de ovo também, tá? Então tem vários tipos de fazer um mosaico. Tem vários objetos, materiais que a gente pode estar utilizando. Papel, papelão, papel de seda, plástico, entre outros. Afresco. Já falamos logo no início do primeiro capítulo, né, da parte 1 aí do primeiro capítulo, que era o quê? Uma técnica, né, ou método de pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre um revestimento de argamassa ainda fresco, de modo a facilitar o embebimento da tinta. Então, ou seja, ainda úmido, essa massa adere essa tinta, né? Adere essa tinta para dentro da massa e não há deteriorização da imagem. Ela pode sofrer pancadas que ela não vai ficar sem cor, ela não vai descascar. Então aí nessa imagem nós temos Cristo em majestade. Os vitrais. É um tipo de vidraça composta por pedaços de vidros coloridos ou pinturas sobre o vidro que geralmente representam cenas ou personagens. Então nós temos aí, ó, praticamente passagem bíblica nesse vidro aí. São pedacinhos de vidros coloridos, numa armação de ferro, no caso. Geralmente tem isso nas igrejas, nas janelas das igrejas. Retábulo. Então ainda nós temos uma imagem de um retábulo. São imagens esculpidas, né? E são colocadas geralmente em igrejas. Então é estrutura ornamental em pedra ou talhada de madeira, talhada e esculpida, que se eleva na parte posterior de um altar, dependendo da fase que pertence à igreja e, portanto, do estilo. O retábulo pode apresentar colunas ou pilastras, coroamento em arco, revestimentos em talha dourada e policromia de uma cor só, ornatos filomórficos, cachos de uvas, folhas de parreira, acanto, que são as folhas, né? Figuras de anjos e etc. Fitomórfico, que apresenta características morfológicas semelhantes às dos vegetais. Pessoal, chegamos a mais um fim da parte 3 do nosso primeiro capítulo, dessa nossa revisão, e espero que vocês não esqueçam de colocar o seu nome, o número, a série, os horários que entrou e saiu. Até o próximo capítulo, né?